Hoje a gente vai falar de um tipo de contrato que está em alta no mercado, mas está dando o que falar, inclusive em Brasília. Você abriria mão de milhões de reais para preservar a sua reputação e a sua imagem? Vamos conhecer a história. O ator Cauã Raymond nos deu um exemplo recente e muito impactante sobre o poder de uma ampla escolha e dinâmica dos contratos, mesmo quando milhões de reais estão em jogo. É a prova de que um contrato não é só sobre entrar, mas também sobre saber sair. Em maio de 2025, uma notícia abalou o mercado de influenciadores e de patrocinadores do Brasil. O renomado ator Cauã Raymond tomou uma decisão surpreendente. Ele encerrou, antes do previsto, um contrato de patrocínio com uma plataforma de apostas online, as famosas bets. E não estamos falando de um contrato qualquer. Esse acordo renderia a Cauã cerca de 22 milhões de reais ao longo de um ano. Isso mesmo. 22 milhões de reais. Uma quantia que faria muita gente pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar qualquer atitude. Ponto-chave aqui é que a decisão de romper o contrato partiu do próprio Cauã. Em muitos casos, os rompimentos contratuais ocorrem por quebra de cláusulas, desempenho abaixo do esperado ou por decisão da empresa, mas neste caso foi o artista quem optou por sair. Isso levanta algumas questões importantes. Primeiro, um contrato bem feito não é apenas sobre o que acontece durante o acordo, mas também sobre as condições de saída. Existem cláusulas de rescisão que permitem que uma das partes desfaça o acordo, muitas vezes mediante o pagamento de multas ou o cumprimento de certas condições. Segundo ponto, a reputação. Para uma figura pública como Cauã, sua imagem é o seu maior ativo. Decisões como essa podem estar ligadas a uma reavaliação de como certas parcerias impactam a percepção de público sobre o artista. O mercado de apostas, embora em expansão, ainda enfrenta debates sobre regulação e responsabilidade social. E terceiro ponto, o impacto do mercado de influenciadores. A atitude de Cauã causou um verdadeiro terremoto no setor, sinalizando que a relação entre influenciadores e marcas pode ir além do dinheiro. Ela pode envolver valores, imagem e uma análise mais profunda das consequências a longo prazo. Outros influenciadores atrelados a esse setor podem ter sido levados a repensar suas próprias parcerias. Bom, o caso do Cauã, então, ele nos ensina que o contrato é um documento vivo e que ele precisa prever algumas cláusulas importantes por conta de uma mudança de cenário social, no caso. A rejeição deste contrato em relação às bets, né, uma rejeição social, ela fez com que muitos artistas abrissem mão desses contratos, e são contratos milionários, para que eles não tivessem mais a sua imagem ligada à propaganda de apostas. Então, o que um contrato, o que esse contrato nos ensina? Que as cláusulas cruciais para ele são um contrato, uma cláusula de saída, uma cláusula que preserve a sua reputação e que é possível colocar isso em contrato, que se de alguma forma a sua reputação for manchada, você consiga sair desse contrato. A gente chama até de uma cláusula de compliance reputacional. E a gente tem também a questão de que o contrato ele é um documento vivo e que se as condições externas mudam, ele também precisa ser revisitado. O contrato, deste modo, ele não é um documento que a gente assina e nunca mais olha. Ele é um documento que a gente assina e a gente sempre revisita para saber se aquilo que está no contrato está refletindo o seu desejo ao longo daquele contrato vigente. Cuidado, tudo que você assina com a outra parte, você está vinculado. Se você não prevê uma boa cláusula de saída, um justo motivo para você sair desse contrato, você realmente fica obrigado a pagar uma multa multimilionária, como foi o caso do Cauã e de outros artistas que agora estão se desvinculando das bets para não ter a sua imagem arranhada por conta, enfim, de ser realmente um jogo de azar. Enfim, vamos ver como isso vai acabar. Será que é hipocrisia? Será que não é?
Aí coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esses contratos com as bets e se inscreva no canal para seguir a gente para mais conteúdos como este.